E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma mensagem que vai esclarecer as suas dúvidas e talvez de milhares de pessoas. Será que se alguém fizer uma macumba contra nós? Será que se alguém lançar uma maldição ou simplesmente desejar o mal, sabe aquela pessoa que tem tanta inveja de você, será que isso pode te atingir ou não? Você que serve a Deus, você que já obedece a palavra de Deus, e eu quero trazer à luz aquilo que aflige tantas pessoas, porque muitos vivem com medo, e quando alguma coisa ruim começa a acontecer com elas, elas logo pensam, deve ser um feitiço que alguém fez contra mim, porque não é possível, minha vida está amarrada, nada vai para frente. E eu falo isso porque esses dias atrás, uma irmã procurou eu e ela disse o seguinte: pastor, é impressionante, todas as vezes que eu começo a me envolver com algum homem, ele desanima de mim, em algum momento ele não sabe o que é, mas eu sei, pastor, é a minha irmã, pastor. A minha irmã, ela tem inveja de mim, e ela fica desejando para mim, e ela fica falando para os outros mal de mim. E eu virei para ela e eu expliquei aquilo que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para você o meu livro, Momento com Deus. É um livro que eu escrevi 365 mensagens, uma para cada dia. Em todas elas, olha, eu coloquei um versículo que vai te ajudar a conhecer a vontade de Deus para sua vida, tá certo? Esse livro eu escrevi debaixo de oração e Deus tocou no meu coração para eu escrever e eu creio que vai te ajudar. Aqui no final, ó, eu coloquei todas as mensagens separadas por temas. Então vamos supor que hoje você está passando por conflitos, você quer ler uma mensagem sobre batalha espiritual, ou então ansiedade, cuidado de Deus. Eu creio que você vai ser muito edificado. E eu coloquei também o plano de salvação. Olha aqui, ó. Você que não sabe o que Jesus veio fazer na terra, por que Jesus morreu na cruz, e o que nós temos a ver com tudo isso, né? Eu digo isso porque durante muitos anos da minha vida eu não sabia. Eu via aqueles filmes que passam no final de ano e eu achava bonito, eu respeitava. Apesar de não ser cristão, eu respeitava. Mas eu não tinha ideia. E quando eu tive um entendimento, Deus mudou a minha vida. Eu pude então arrepender dos meus pecados e Jesus entrou e tudo se fez novo na minha vida. Então você pode adquirir o meu livro aqui, ó. É presentecristão.com.br e eu entrego aí na sua casa, tá bom? E só mais uma coisa que eu quero te pedir, se inscreva também aqui no meu canal, clique aqui embaixo em inscrever-se, porque toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai receber no seu e-mail. Mas se você quiser receber no seu celular, é só você clicar no sininho que vai aparecer do lado. Depois que você se inscreveu, aparece um sino, clica nele, porque aí você vai receber no seu celular assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Glória a Deus. E falando sobre esse assunto, né, de maldição, eu quero ler para você um versículo que está lá em Provérbios, o capítulo 26, diz assim: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Aqui nós vemos que a maldição, ela sem um motivo justo na vida do Filho de Deus, ela não pega. Por que eu disse que é na vida do Filho de Deus? Porque hoje em dia as pessoas têm o costume de dizer, todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia diz no livro de João que todos aqueles que aceitaram Jesus na sua vida se tornaram, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E então é diferente quando você é uma criatura de Deus, você foi criado por Deus. Mas assim que você aceita Jesus na sua vida, você se torna filho de Deus. E a partir daí tudo se faz novo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, eis que tudo se fez novo e as coisas antigas já se passaram. Então, é muito importante que você tome essa decisão na sua vida. Eu não estou questionando de qual religião você é, se você vai na igreja ou se não vai, se você tem uma vida mais correta ou se você tem uma vida toda torta, uma vida bagunçada. Eu não estou questionando isso. Eu estou querendo te dizer que sem Jesus você não pode ter acesso a Deus. E talvez você pense, mas eu sou tão abençoado, as coisas dão certo comigo, eu tenho Deus. Eu sei que Deus derrama graça sobre a sua vida, e a Bíblia diz que Deus derrama graça sobre todos.
Porque se não fosse isso, todos nós já estaríamos condenados, consumidos, mortos. Porque Deus é um Deus santo, um Deus que não pode se envolver com o pecado. Mas Ele fez o maior ato de amor, que foi enviar o próprio Filho dele para morrer e pagar ali na cruz tudo aquilo que nós fizemos de errado. Sabe, o pecado nosso, o seu pecado veio sobre Jesus. Então a vida é uma só, não existe outra vida. E você precisa escolher o caminho de Jesus. Não é um caminho fácil, é um caminho estreito, é um caminho difícil, onde você muitas vezes vai chorar, você vai ter que renunciar a muitas coisas. Mas vale a pena, porque Ele vai te levar para a vida eterna. Enquanto que o caminho largo, o caminho onde a multidão tem ido, e às vezes as pessoas dizem, né? Não, a voz do povo é a voz de Deus. Não é. Não caia nessa. Obedeça a palavra de Deus, porque ela é que vai te trazer o caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. Amém? Então, a Bíblia diz que quando você entrega sua vida para Jesus, agora você se tornou um filho de Deus e agora o Espírito Santo de Deus vem morar no seu coração. E a Bíblia diz em 1 João que agora maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, é isso que vai te dar a vitória contra o pecado, contra o diabo, contra este mundo. Então eu acredito que quando a pessoa se torna filho de Deus, nenhuma maldição pega na vida dela mais. Porque já não tem motivo justo, não tem motivo, não tem como amaldiçoar aquilo que já está abençoado. Eu não sei se você conhece a história de Balaão, que foi um profeta, está lá no livro de Números, e talvez você vai se identificar aqui na hora que eu te falar o que aconteceu. Aquele profeta, ele estava lá na sua casa e de repente o rei, né, o rei dos Moabitas, ele mandou os servos dele ir falar para Balaão: Balaão, eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel, que está ali acampado perto de nós. Esse povo de Deus está crescendo muito, né? E isso já era a promessa de Deus se cumprindo, porque Deus disse que os descendentes de Abraão, eles seriam tão numerosos como a areia do mar, como as estrelas do céu. Então a promessa de Deus sempre se cumpre. E aquele rei, ele estava com medo e ele queria que Balaão amaldiçoasse. E Balaão, ele com certeza ele pensou: gente, isso é um absurdo, eu sou o homem de Deus, como é que eu vou amaldiçoar o próprio povo de Deus? Não tem como. Mas ele foi seduzido pelo dinheiro. E aqueles homens ofereceram para ele muitos bens, riquezas, e ele foi consultar a Deus. E Deus falou com ele: Balaão, você está doido? Como é que vai amaldiçoar aquilo que já está abençoado? Mas mesmo assim, pela terceira vez, Balaão ele foi seduzido. Foi a primeira, a segunda e a terceira. E ele estava de olho no dinheiro, até que ele decidiu ir. E Deus falou: então vai, vai, Balaão. E Deus permitiu que Balaão fosse lá e subisse sobre um monte para amaldiçoar. Deus nunca quis isso. Isso era desobediência. E no caminho, Deus colocou um anjo, e o anjo tentou bloquear Balaão, e Balaão ele estava cego espiritualmente, mas a jumenta que estava carregando ele, ela viu esse anjo e ela parou no meio do caminho, e ela não queria ir. Balaão desceu, começou a bater na jumenta, até que a própria jumenta falou com a sua boca. Tá vendo? Talvez você conheça a história por aí. E a jumenta falou: olha, tem um anjo aqui na minha frente. E naquela hora, Deus abriu os olhos de Balaão, e o anjo estava com a espada sobre ele, aqui no queixo dele. E ele falou: Balaão, você está desobedecendo a Deus, mas eu só não vou te matar, porque não é permissão de Deus. E então ele foi, e quando ele subiu no monte, ele tentou amaldiçoar o povo de Deus. E aí, o próprio Deus falou com ele, falou: Balaão, eu já te falei, não tem como amaldiçoar o que já está abençoado. E Balaão então chega para aquele rei e fala: olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu já tinha te dito que Deus não pode amaldiçoar o seu próprio povo, porque eles já estão abençoados. E o próprio Deus disse que não vale encantamento sobre o povo de Israel. Da mesma forma, nós hoje somos o povo de Israel espiritual. Nós somos o povo eleito de Deus. Então não tem como mais amaldiçoar o próprio povo de Deus. Se você realmente aceitou Jesus na sua vida, você agora está do lado do vencedor. E não tem como mais.
Mas há um versículo que diz lá em 1 João, capítulo 5, que eu quero ler para você. Olha o que diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Aqui nós vemos que quem nasceu de novo, ele não vive mais na prática do pecado. Ele não vive mais preso, escravizado. É por isso que a Bíblia diz em Gálatas 5:1 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não voltem mais a um jugo de escravidão. Então eu e você, apesar de nós já termos Jesus, nós precisamos vigiar todos os dias para nós não voltarmos a ser escravos do pecado. Porque aqui diz que o que nasceu de novo, o maligno não o atinge. Aí vem a pergunta, será que se nós voltarmos a ter uma vida de pecado, o maligno vai nos atingir? Aí eu acredito que sim, porque a maldição, ela tem um motivo, né? A maldição, ela tem um motivo justo, porque o inimigo, ele tem a liberdade. Deus permite acontecer isso, porque Deus nos ama. E Deus muitas vezes permite o inimigo, às vezes, ele nos afligir, nos oprimir, para que a gente volte para os caminhos de Deus. Então não pense assim, agora aceitei Jesus, eu vou deitar numa cama, porque agora eu já vou para o céu, tá tudo certo, eu tenho a vitória contra o diabo. Não, você precisa, assim como Jesus disse, orar e vigiar. Porque o espírito já está pronto. Você nasceu de novo espiritualmente, mas a sua carne é fraca. E tudo que o diabo quer é que você tire os seus olhos da cruz, para que você volte àquela vida que você tinha antes. Eu gravei um vídeo, eu vou até colocar aqui, aqui em cima. Você vai poder acompanhar esse vídeo assim que terminar essa mensagem, ou lá no final, falando sobre os 7 sinais de que você está sofrendo um ataque do diabo. Porque muitas vezes o diabo ataca sim, e nós precisamos usar a armadura de Deus. Porque é diferente do Espírito Santo, que ele bate na nossa porta. O diabo não, ele entra com tudo, ele chuta a porta, ele entra você dando permissão ou não, ele tenta de todos os jeitos. Mas quando você está em comunhão com Deus, aí você tem autoridade para você repreender. E Jesus disse para os seus discípulos, eis que vos dou autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões. Ou seja, contra os ataques do inimigo contra a sua vida. Então, Jesus também disse que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. E tudo que nós desligarmos aqui na terra será desligado no céu. Então, se alguém falou alguma coisa contra você, alguém fez uma macumba contra você, você ficou sabendo. Você tem a autoridade para repreender esse mal. Você tem a autoridade para desligar todo o mal que foi feito contra a sua vida. Da mesma forma que você tem a autoridade para abençoar. Agora, você nunca vai ter autoridade para amaldiçoar alguém. Você não tem esse direito de amaldiçoar ninguém. Pelo contrário, Jesus disse, se alguém amaldiçoar você, abençoa essa pessoa. E eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de perdoar, e isso gera uma raiz de amargura, isso se abre uma porta para o diabo. É sério, você cria uma raiz de amargura, você fica uma pessoa amargurada. Quantas pessoas saem da presença de Deus por causa da amargura? Né? No casamento, quantos casamentos terminam porque o marido está amargurado com a esposa com o marido. E isso então faz com que o inimigo encontre brechas. E ele começa a causar destruição. É por isso que você vê casamentos destruídos no meio evangélico, no meio do povo de Deus. Porque o inimigo ele luta para entrar sim. Então não pense que agora eu me converti, agora eu sou de Jesus, tudo vai dar certo. É lógico, né? Nós temos a vitória, nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Mas o inimigo vai tentar sim, ele vai tentar nos devorar. A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Não importa se é filho de Deus ou se não é. E ainda mais quando nós somos de Deus, porque aqueles que estão no mundo já estão do lado dele, tá certo? Então, você tem que liberar o perdão, você não pode guardar mágoa, nada que vai te afastar de Deus, nada que vai te contaminar. Sempre perdoe. E por que você muitas vezes tem dificuldade para perdoar? Porque às vezes você gosta de falar mal daquele teu marido que te trai, você gosta de falar mal da tua ex-namorada, você não abençoa, porque abençoar significa falar bem de alguém. E amaldiçoar significa falar mal de alguém.
Enquanto você continuar falando mal dessa pessoa para os outros, você não vai ser curado. Você precisa obedecer à palavra de Deus, o que Jesus manda. Tá bom? Eu estou contando tudo isso porque eu já passei por tudo isso, vários tipos de situações. Eu já tive situações em que eu fui traído, mesmo tendo orado antes. Tem muita gente que pergunta: pastor, eu coloquei meu casamento nas mãos de Deus e deu errado. Pastor, eu estou namorando uma pessoa que demonstrou ser de Deus, agora ela me traiu. Por que essas coisas acontecem? É porque a aliança do casamento, né? Ela é uma aliança que depende de mim, depende de você, depende do ser humano, do homem e da mulher. Não depende totalmente de Deus. Não quer dizer que essa pessoa vai ficar fiel o resto da vida. Não, é uma escolha que a pessoa faz todos os dias, mesmo ela sendo de Deus. Então ela não pode ceder às tentações. Ela tem que fugir da aparência do mal, né? Então, já aconteceu muitos ataques do inimigo, mas eu estou aqui, ó. Eu estou aqui para contar para você que nenhuma maldição teve poder, nada prosperou. A Bíblia diz em Isaías que nenhuma palavra proferida contra nós prosperará. Então você pode ter certeza, se você está em oração, se você está buscando o arrependimento diante de Deus, eu não estou falando que você não erra, viu? Não estou querendo dizer que você não tem pecados na sua vida. Eu estou querendo dizer que você está sempre com o coração arrependido. Você está sempre querendo mudar de vida. Você está se esforçando para isso. Então, Deus vê o seu coração. Ele vê a intensidade do seu coração, que você quer mudar. Você não quer se conformar com esse mundo. E Deus te abençoa, né? E Deus te protege. Você pode ter certeza disso. E eu me lembro que assim como eu me converti, eu tive um passado. Se você quiser, eu vou colocar aqui em cima de novo, ó, o meu testemunho. Depois você pode voltar aqui no vídeo e clicar aqui, tá bom? O meu testemunho, eu conto que eu tive um passado negro, né? Eu envolvi com macumba, eu envolvi em centro de umbanda, eu era espírita. E assim que eu me converti, o inimigo ficou furioso, né? E eu me lembro de várias etapas. Um dia eu estava em casa sozinho e lá no banheiro começou a fazer aquele barulho de papel higiênico desenrolar, não tinha ninguém. E aí eu me lembrei da palavra de Deus e eu estendi as mãos e eu repreendi. Na mesma hora parou. Quantas vezes o diabo quis me enforcar enquanto eu dormia, enquanto eu estava dormindo, de repente o diabo vinha com todas as forças, mas eu repreendi, eu acordava, eu clamava o sangue de Jesus. Por isso, você tem que entender que você pode ser pequeno, você pode ser fraco, mas o Deus que está dentro de você, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E muitas vezes o diabo ele ganha o espaço, ele ganha uma brecha, por causa do medo que as pessoas têm, por causa da falta de conhecimento da palavra de Deus. Não é isso que diz lá em Oséias? O Senhor disse para o povo: vocês são destruídos por causa da falta de conhecimento. Imagine Jesus lá no deserto, quando ele foi tentado por Satanás. O diabo tentou ele de várias maneiras, e Jesus venceu o diabo em todas elas. Mas por quê? Porque ele usou a palavra. Todas as vezes ele dizia: está escrito. E Jesus então usou a autoridade. E o que aconteceu? O diabo bateu em retirada, ele fugiu. Assim também vai ser na sua vida. Você precisa usar a autoridade. De preferência, ore em voz alta. Se você vê, o diabo está rondando aqui em casa, vai em cada cômodo do seu quarto, estende a tua mão. Não fique com medo, porque você vai entender que é o diabo que tem que ter medo de você. Não é você que tem que ter medo do diabo, tá bom? Creia que aquele que está com você, ele te dá autoridade. Você não tem autoridade nenhuma, você não tem força nenhuma. Talvez uma gripe que você toma lá te deixa na cama, você é fraco, você é carne. Mas aquele que está em você, ele venceu tudo, ele humilhou o diabo. Então, ele está com você e ele vai te dar a vitória, tá bom? E a respeito de maldição hereditária, muitas pessoas perguntam, só para eu encerrar. E eu acredito que quando você vem para Jesus, tudo se faz novo. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que diz em Romanos 8:1. Não existe mais condenação. Mas aí talvez você fale assim: ah, pastor, mas o meu pai bebia muito e eu tenho uma vontade de beber. Eu bebia no mundo, eu era alcoólatra e agora que eu estou com Jesus eu luto contra isso. Então eu quero te dizer que realmente você vai ter que lutar mais. Por quê? Porque o diabo ele quer manter aquele ciclo. Ele quer manter aquele ciclo de maldição. Ele quer que você fique preso. Ele não suporta saber que você veio para Jesus.
E agora você precisa continuar firme com Deus, porque o diabo vai perder, ele já perdeu, tá bom? Mas que você vai passar por maiores lutas em certas áreas, eu não posso te iludir e dizer que você não vai, porque você vai. Né? Eu conheço pessoas que têm problemas com infidelidade, porque às vezes o pai, o avô, o tio, a família inteira, eles são envolvidos com prostituição, sabe? Eles são envolvidos com adultério, com mulheres casadas, e essa pessoa hoje sofre, porque ela sente o mesmo desejo. Também na área do homossexualismo, tantas outras áreas. E você vai ter que lutar, né? Porque Deus não vai permitir algo na sua vida que seja mais forte do que você possa suportar. Deus não vai permitir, Ele vai te dar uma válvula de escape. E você tem como sim obedecer a Deus. E quando você pecar, se você algum dia cair, não estou desejando isso, mas se acontecer, não caia nas mentiras do diabo. Creia no que a Bíblia diz em 1 João 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Tá bom? Então tome posse do perdão e bola para frente. Não fique ali se lamentando, achando que Deus não vai te aceitar. Porque a sua fé na palavra de Deus, no que ela diz a teu respeito, é que vai te dar a vitória. Amém? Glória a Deus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no meu canal e compartilhe também esse vídeo. Talvez on my skin, slipped away in the undertow of our love within. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment and never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines, lost in your ocean. Muitas pessoas vão estar precisando e você pode ser usado por Deus para abençoar a vida delas, tá bom? Que Deus te abençoe. Glória a Deus.